Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à Escola Superior. Meu nome é Kátia Maia, faço parte da equipe da Escola Superior, coordenada pela doutora Neuza Guilhermina. Para quem está chegando aqui hoje, nós estamos participando do mini curso Sistema Prisional e Grupo de Hipervulneráveis. O nosso curso, que teve início no dia 20 de agosto, teve a abertura com a doutora Deise Benedito, a Deise Benedito, na realidade. Depois tivemos a primeira palestra no dia 27 de agosto com a doutora Alessa Veiga, que falou sobre medida de segurança. Logo após, no mês de setembro, no iniciozinho, o doutor Paulo César falou conosco sobre a população LGBTQIA+. No dia 10 de setembro, o doutor Johnny falou sobre indígenas. No dia 24 de setembro, o doutor Rodrigo Murá falou sobre estrangeiros. No dia 8, já do mês de outubro, o doutor Caio Paiva deu uma palestra sobre direitos humanos. E no dia 15, a doutora Liliana falou sobre Grupo Mulheres. E hoje nós vamos receber a defensora pública do Estado de Minas Gerais, a doutora Lígia Oliveira. Muito prazer, doutora, seja muito bem-vinda, que irá falar sobre racismo. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, podem usar a ferramenta da mãozinha e fazer suas perguntas ou enviar no chat que a doutora se colocou à disposição para responder. Boa palestra a todos, doutora, seja muito bem-vinda e obrigada a todos. Boa tarde a todas e todos. Kátia, boa tarde. É um prazer imenso estar na minha casa, né? Na escola da Defensoria Pública. Na verdade, é a realização de um sonho. Eu até brinco que eu estou me beliscando para ver se é verdade. Amo a instituição, amo o meu trabalho, amo a Defensoria Pública, amo ser defensora pública. Cumprimento a todas e todos que estão aqui nos brindando com a sua presença. Gostaria muito que fosse uma conversa, um bate-papo mais informal. Estou vendo que não tem muita gente, então quem quiser abrir câmera e ir dialogando durante o curso, durante a nossa exposição, podem ficar à vontade. Eu sou Lígia, né, defensora pública de Minas Gerais. Atualmente eu sou lotada na comarca de Pedro Leopoldo, na Defensoria Pública Criminal, mas já trabalhei na comarca de Governador Valadares, Teófilo Otoni, Ribeirão das Neves, Vespasiano e hoje em Pedro Leopoldo. Esse convite para falar sobre racismo me trouxe muita emoção. É uma das pautas da minha vida, né? O combate ao racismo, o combate à misoginia. E antes, então, de começar, vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou pedir, até para vocês irem participando aqui pelo chat, para eu não me sentir tão sozinha, mas vou pedir para que quem puder, feche seus olhos agora e eu vou ler uma música que eu gosto muito e que eu acredito que esteja muito perto de ser o hino nosso, da Defensoria Pública, da defensora, do defensor, e de todos aqueles e aquelas que colaboram, né, com a Defensoria, com a atribuição da Defensoria, e padecem muitas vezes das mesmas indignações que vocês verão na letra dessa música. É a música Rock and Roll, do Nando Reis. Boa tarde, Gabriel. Em algum momento, virou o tempo. Um deslizamento derramou cimento entre a loucura e a razão. Já não há silêncio, tudo é barulhento. Muito movimento, pouco pensamento, sobra opinião. Todos similares, carregam nas mãos seus celulares, rostos singulares se tornam vulgares em meio à multidão.
mas eu ainda canto meu rock and roll. Detritos nos mares, nos rios, nos lagos, todos infestados com enxofre, chumbo e ácido. O mundo, licor preto, o imundo licor preto. Garrafas PET, cápsulas de Nespresso, como espectros durante séculos, vagarão boiando pelos oceanos seus esqueletos. Não há nenhum ninho na grande ilha de lixo do Pacífico. Como um urso polar flutuando num bloco de gelo à beira da extinção, eu ainda canto meu rock and roll. Conservadores e liberais usam as redes sociais para divulgar os seus boçais ideais medievais, como se fossem os 10 novos mandamentos. Em presídios superlotados, homens trancafiados, sendo decapitados, seus corações arrancados, já não causam mais nenhum estranhamento. Perdeu seu emprego quando revelaram seu segredo. Morrendo de medo, foi crucificado com desprezo como um traidor. Mas ele ainda tem o seu rock and roll. Pastores e censores, delatores, promotores, senadores, corruptores, grandes trocas de favores, na maior hipocrisia e disfarçatez. As transações tenebrosas das obras portentosas roubam somas vultosas, bocas gananciosas, esperando cada uma a sua vez. É crime o aborto, mas não é o roubo de 1 bilhão. Por um pacote de biscoitos, ele passou mais de 20 anos na prisão, mas ele ainda canta seu rock and roll. Todos de vermelho comungam de joelho, são fartos em conselhos, mas não olham para o espelho, evitando o constrangimento da própria contradição. Vaca amarela guardou a panela e a camisa amarela saiu da janela. Onde foi parar aquela balela da fúria ou da indignação? Não tenho as certezas dos hinos que grita a multidão, mas finco a bandeira do arco-íris. Viva a liberdade de expressão. Sertanejo, gospel, hip hop, choro, samba, funk e pagode, rap, rock and roll. A polícia dos costumes, chafurdada no estrume, manipula seu cardume, acendendo o vagalume, aumentando o volume da sirene odiosa da repressão. Uma mão na Bíblia, outra no coldre, repetindo seu slogan, dente por dente, olho por olho, bandido bom, bandido morto. Parece um contrassenso o argumento que armamento é proteção. Tudo é transgênico, mas no alimento que comemos, tudo é transgênico no alimento que comemos, mas negros, travestis e transgêneros são assassinados, humilhados e tratados com discriminação. Com eles que eu canto esse rock and roll. Toda nudez é inocente, até que a mente indecente dessa gente doente, de língua maledicente, transforme a inocência da nudez da gente somente em perversão. Se Deus fosse consultado, qual seria o resultado? Escolheria algum dos lados dos inimigos tresloucados, lunáticos, fanáticos por suas crenças ou pela religião? Uns creem no Gênesis, outros na teoria da evolução. Buscando sossego, ele lê os gregos, Hesíodo e Platão. Mas eu ainda tenho o meu rock and roll. Na primavera me disse a Vera, eu vou, não me espera. Abriu-se uma cratera onde havia terra, ela era a atmosfera e o meu chão. E eu sonho com ela, eu preciso dela, sou louco por ela. A vida sem ela é incongruência, desolação. O mundo não é o mesmo em que eu nasci, mas eu continuo curando a tristeza com a beleza de uma canção. Por isso,
eu ainda canto o meu rock and roll. E é esse o nosso hino. Defensoras, defensores públicos e todos aqueles, estagiários, colaboradores, servidores, servidoras, todos aqueles que por algum motivo foi movido hoje, nesse exato momento, para estar aqui. Não só hoje, mas a cada sexta-feira que se aguardou para homenagear, prestigiar os assassinados, humilhados e tratados com discriminação, que são os hipervulneráveis do sistema prisional. Porque é com eles que nós todas e nós todos cantamos o nosso rock and roll. E aí, então, nós vamos falar sobre racismo. E antes de nós entrarmos, e eu colocar aqui os nossos slides e entrarmos no assunto propriamente dito, eu vou convidar vocês a mais uma vez. Se quiserem responder alto, podem responder. Mas se quiserem responder aí de cabeça, baixinho, vão respondendo aí. Eu vou fazer algumas perguntas. No ambiente de trabalho, qual a cor da pele? E daí, né, mais para os colegas e para as colegas, mas também para estagiários que trabalham no fórum, qual a cor da pele do juiz e do promotor com quem você trabalha? Qual a cor da pele dos defensores e das defensoras da comarca que você trabalha? Qual é a cor da pele das estagiárias e dos estagiários da Defensoria Pública onde você trabalha? Quantas servidoras negras e quantos servidores negros tem? Na Defensoria Pública onde você trabalha. Qual a cor da pele da maioria das assistidas e dos assistidos que você atende? Caminhando. Lá na sua casa, na sua vida aí particular, com quantas pessoas negras você já se relacionou? Já namorou, já ficou, já é casado, já teve aquele casinho? Com quantas pessoas negras você se relacionou? Quantos amigos ou quantas amigas negras você tem? Com quantas pessoas negras você estudou na sua graduação, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado? Com quantas pessoas negras você viajou nos últimos 5 anos? Alguém quer responder? Eu ouso dizer que deu, para a maioria, pelo menos, dessas perguntas, deu para contar nos dedos, ou não. E eu ouso dizer que para muitos de vocês e para muitas de vocês, não tinha parado ainda para pensar sobre isso, para fazer essa reflexão. Não é, Gabriel? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar das pessoas negras, para falar das pessoas negras que é a maior parte da população do nosso país, das pessoas negras que foram escravizadas em nosso país, para falar sobre o racismo. E agora, então, eu vou pegar aqui a nossa apresentação. Só um minutinho, por favor. Tá baixando.
Vocês estão conseguindo ver o slide? Os slides? Esse slide inicial? Podem me dar um feedback? Estão conseguindo enxergar? Sim? Ótimo. Para nós falarmos em racismo, e principalmente do racismo no sistema carcerário, nós precisamos entender a razão pela qual a nossa pele negra é considerada pele de animal, é considerada objeto, é considerada coisa, é discriminada. Nós precisamos entender por que essa pele negra tem menos valor, por que essa pele negra morre mais, por que essa pele negra ocupa o sistema penitenciário. E não há como nós entendermos isso sem passarmos por uma das doenças, das patologias que o Brasil protagonizou, que é a escravidão. Então, vejam, o primeiro registro de tráfico de gente, de tráfico de escravos no Brasil, foi em 1511. Em 1511, veio um rapazinho que vocês vão reconhecê-lo pelo nome, chamado Fernando de Noronha, né? Ele veio com outro, Florentino Bartolomeu. E ele levou daqui do Brasil 35 índios lá para Lisboa. Sabe com quem que esses índios foram? Quem que acompanhou? Quem foi os companheiros de viagem? Foram os papagaios, o pau-brasil, peles de onças pintadas. Então, esse primeiro registro foi dessa escravidão dos índios. E aí, então, mais tarde, lá no século XVI, começou essa questão da escravidão negra, né? Desse tráfico negreiro dos escravos da África para o Brasil. E aí, como que funcionava isso? Eram feitos leilões em praça pública para venda de pessoas no atacado e no varejo. Esses leilões se tornaram cenas habituais, especialmente nos 3 principais portos de entrada dos navios negreiros: Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Nessas ocasiões, olha lá, homens e mulheres eram, imaginem vocês em praça pública, homens e mulheres eram lavados, depilados, esfregados com sabão, untados com óleo para ficar brilhando, né? Com óleo de coco ou dendê, pesados, medidos, examinados, apalpados em suas partes íntimas, homens e mulheres, obrigados a correr, pular e exibir língua e dente. Ao término desse ritual, os vendedores e os compradores acertavam o preço, de acordo com a idade, o sexo e o vigor físico, lembrando que as mulheres valiam muito menos do que os homens. E os escravos em seguida eram marcados como foi a ferro quente, com as iniciais da fazenda ou o nome do proprietário. E com argolas e correntes atadas aos pés e ao pescoço, marchavam a pé rumo ao novo local de trabalho. Isso era absolutamente normal. Isso num momento em que se tinham direitos.
em que se resguardavam por direitos. Era absolutamente normal o comércio dessa forma de seres humanos. A propósito, aqui em Belo Horizonte tem a balança, né? No museu, eu não me recordo aonde, eu não sou daqui, o nome do museu e onde ele fica, acho que é no centro, tem a balança, que se pesava os negros, e a balança com detalhes em ouro, né? É feita de forma muito artesanal, para se pesar e medir pessoas pretas. Em um período de 150 anos, 4 milhões de escravos atravessaram o Atlântico para trabalhar em fazendas, cidades, minas e garimpos. Imaginem essas pessoas que estavam em suas casas com as suas famílias, de repente são retiradas lá da África, enfiadas, trancafiadas num navio, sabendo que nunca mais voltarão. No total, o Brasil escravizou cerca de 4,9 milhões de africanos, quase 2 Belo Horizontes, 4,9 milhões, o equivalente a 40%. Por isso que eu disse que o Brasil foi protagonista da escravidão. 40% dos 12 milhões e meio que vieram da África para o continente americano até meados do século XIX. Estima-se que, aqui em Minas Gerais, vamos ver como que é a nossa composição aqui em Minas, da população. Estima-se que cerca de 600 mil escravos se envolveram na mineração de ouro e diamantes de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, o que representa 20% do total de cativos africanos trazidos para o Brasil nesse período. Até 1693, ano da primeira descoberta oficial do ouro, a população negra era 0 em Minas Gerais. Só que esse número foi crescendo exponencialmente nos anos seguintes. Na virada do século, os mineradores já compravam 2 mil escravos por ano. Esse número subiu para 4 mil por volta de 1720, saltando para 6 mil escravos 10 anos mais tarde, até atingir o pico de 7.360 escravos anuais entre 1739 e 1741. Como resultado, por volta de 1780, Minas Gerais, que lembra, tinha praticamente 0 negros. Tem que admitir a Thalita. Por volta de 1780, a capitania de Minas Gerais era a mais populosa do Brasil, com 394 mil habitantes, dos quais 174 mil eram escravos. Dos 220 mil moradores restantes, olhem isso, 2/3 eram negros, que tinham alcançado a própria liberdade por vários meios. Os brancos formavam um grupo relativamente pequeno, cerca de 70 mil pessoas, ou 18% sobre o total de habitantes. No conjunto, cativos e libertos compunham a maior concentração de pessoas africanas registradas até então em todo o continente americano. E aí eu volto àquela pergunta inicial que eu fiz. Vocês que moram em Minas, né? Nós que moramos em Minas, trabalhamos em Minas. Vimos aqui que 18% só, os brancos representavam 18%. E eu perguntei, quantos juízes pretos tem no fórum? Quantas juízas pretas dentro da Defensoria Pública? Quantas defensoras pretas você trabalha? Por que será que isso acontece?
Por que será que o preto dá para contar no dedo quando dá para contar? Continuando. Nada foi tão volumoso, organizado, sistemático e prolongado quanto o tráfico negreiro. Nós sabemos que a escravidão é lá da antiguidade. Teve escravidão, né? Desde a história da humanidade houve escravidão. Mas escravidão, tal qual a escravidão negra, não houve. Durou 3 séculos e meio. Promoveu a imigração forçada de milhões, imigração forçada. Foram retirados de suas famílias, de seus lares, de seus amores e vieram para cá se tornarem bicho, serem pesados, apalpados em praça pública, ter que pular, serem marcados a ferro. Durou 3 séculos e meio, promoveu a imigração forçada de milhões de seres humanos, envolveu 2 oceanos, Atlântico e Índico, 4 continentes, Europa, África, América e Ásia, e quase todos os países da Europa e reinos africanos, além de árabes e indianos que participaram indiretamente. Redesenhou a demografia e a cultura da América, dizimando indígenas e os substituindo por negras e negros. Pela primeira vez, a escravidão se tornou símbolo da cor da pele negra, que é a origem da segregação, do preconceito racial. Então, essa introdução eu acho que é importante, porque a gente precisa relembrar, ou às vezes até conhecer, como é que começou a nossa história, a história do Brasil, a história do nosso país. A dívida que nós temos para com a população negra, que é até hoje, vilipendiada, discriminada e tratada como animal. E para nós entendermos o porquê disso, né? O porquê que o corpo negro, quando de uma abordagem policial, ele pode sofrer tortura, ele pode ser abordado, ele pode sofrer até esse apalpar nas partes íntimas. Né? Vocês percebem o quanto que aquela estrutura, né, aquelas características da escravidão estão presentes hoje aí, olha, em pleno século XXI. E aí, então, a partir disso, olha lá, Kátia, bisneta de escravos, eu também sou, não sou bisneta, não, tataraneta, né, de escravos. E é a nossa ancestralidade, né, a nossa ancestralidade também, eu não sei de onde exatamente que eu vim. É diferente dos europeus, né, que até gostam de falar, e devem mesmo, né, falar, né, sou italiano, descendência italiana e tal. Nós que temos essa origem africana, até isso nos foi relegado. Por quê? Porque essas pessoas simplesmente foram tiradas e trazidas para cá, para serem bichos, para serem tratadas literalmente como bichos. E aí, então, nós vamos para o conceito de raça, gente. O conceito de raça, e daí a gente precisa lembrar que o conceito de raça, então, partindo de todo esse que eu resumi muito, né? E daí aqui eu acho que até citei, mas eu convido para quem não leu, né, ler os 2 livros, Escravidão 1 e 2, de Laurentino Gomes. Tem um outro que eu não estou lembrando o nome, mas depois eu falo. Eu gosto bastante também. Não está aqui, não. E que traz, né, essa realidade cruel da nossa origem. Mas até a nossa ancestralidade, né, nos foi relegada. Nós não sabemos exatamente de onde nós viemos. A maior parte, né, das pessoas pretas não sabem da onde da África e qual lugar,
né? Não tem essa possibilidade de conhecer as suas origens, a sua ancestralidade. E aí a gente vai partir para esse conceito de raça. E aí eu peço para que sempre quando nós falarmos em raça, nós tenhamos em mente toda esse peso, essa marca que tem, né? Essa cicatriz que o Brasil tem relacionada à escravidão, né? Relacionada à segregação de uma cor de pele em detrimento de outra, ainda que essa cor de pele segregada fosse maioria. Então, raça, ela não pode ser um conceito estático, ela é um conceito construído com alguma finalidade, e uma finalidade de segregação. Olha lá, Vânia gosta muito do livro Como o Racismo Criou o Brasil, de Gessé Souza. Esse eu não conheço, Vânia. Vou até anotar. Então, pessoal, a classificação de raça, e aqui eu estou usando o livro do Silvio de Almeida, tá? Esse aqui, olha, Racismo Estrutural. Eu gosto muito dele, né? Tem alguns outros autores, mas aqui para a gente ter um panorama geral, para a gente chegar no sistema penitenciário, eu gosto muito do Silvio de Almeida, tem também o Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro e vários outros, né? Mas então a raça, vamos partir sempre dessa noção de que ela não é algo estático, ela é algo construído. Essa classificação de seres humanos que serviu como uma das tecnologias do colonialismo. Que é isso? O que é eu etiquetar, né? A gente vai falar à frente da teoria do etiquetamento, mas eu etiquetar alguém como preto ou como branco, eu estou classificando. E no caso, quando eu venho de um sistema colonial, explorador, escravocrata, eu estou etiquetando para algum fim. E esse fim é de segregação. Então, olha lá. Essa classificação de seres humanos que serviu como uma das tecnologias do colonialismo europeu para submissão e destruição de populações das Américas, da África, Ásia e Oceania. Veja que o Hegel, tão falado Hegel, olha como ele fazia menção aos escravos, pessoas sem história, bestiais e envoltos de ferocidade e superstição. Tá vendo? Bestialidade e ferocidade. Essa associação a animais é comum ao racismo, que é esse processo de desumanização. E daí, se nós pensarmos, né, no aspecto criminológico e penal da coisa, se a gente vê passando, se a gente vê à noite, meia-noite na rua, vamos pôr 3 horas da manhã na rua, e tiver vindo um rapaz preto e um rapaz branco, a gente vai ter medo. E eu me incluo. Eu incluo nós pretos e nós pretas. A gente vai ter mais medo da pessoa preta. Porque nós temos incutido na estrutura da nossa sociedade essa conotação de ferocidade da pessoa preta e também da bestialidade. Preto é burro, japonês é inteligente, o branco é inteligente. Né? E aí eu até rendo homenagem à escola da Defensoria Pública de estar colocando pessoas pretas para estarem falando com vocês. E isso, esse processo de desumanização que se justifica e se explica, né? Na nossa justiça, principalmente na nossa justiça criminal, né, onde o corpo preto acaba sofrendo mais incursões, né, por parte do Estado, porque é considerado besta e perigoso. Isso vem, olha lá da escravidão, e vem desse conceito construído de raça. E aí, nós tivemos veio o positivismo, né? No século XIX, e o positivismo, então, quis dar áreas de ciência para tudo.
E para justificar tudo e justificar inclusive essa segregação, justificar inclusive o menor valor da pele negra, né? E daí veio, né, com o positivismo, esse protagonismo do cientificismo. Lembram de Lombroso, né? Então, a biologia e física passaram a explicar essa diversidade humana. Ó, características biológicas, que é o determinismo biológico, ou condições climáticas, que é o determinismo geográfico, explicariam as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Ou seja, a pele não branca e o clima tropical acarretaria comportamentos imorais, lascivos, sexuais e violentos, e indicariam pouca inteligência, nosso querido Lombroso. Querido não, né? Vejam, essa inferioridade racial mesmo após a escravidão. Então, o cientificismo, ele deu conta disso, né? Mesmo após a escravidão, ele justificou pelas características físicas. E aí a gente percebe, se a gente analisar bem o nosso sistema penal, o quanto essa teoria lombrosiana, ela é atual. Ela é muito atual. Morar na favela é sinônimo de ser bandido. Ser preto é sinônimo de ser bandido. Se tiver uma moça branca ou preta e um homem preto ou branco e ela falar que foi estuprada, é ao homem preto que se vai atribuir a autoria do crime. Então a gente percebe que, né, ainda que tenhamos passado, né, e tido uma evolução muito grande até no aspecto criminológico, essa teoria lombrosiana nojenta e absurda, com todo o perdão da expressão, ela ainda é atual. E ela é incutida na estrutura da nossa sociedade, né? O fenótipo preto, ele tende a estar mais voltado a essas características de ferocidade e bestialidade, além, né, de toda a questão sexual. E aqui falando da questão sexual, a gente pode pensar na mulher preta. A mulher preta é sensualizada, a mulher preta é boa de cama, a mulher preta é fácil, a mulher preta é, entre aspas, gostosa, né? Continuando, portanto, segundo Silvio de Almeida, a raça, como característica biológica, seria essa identidade racial por traço físico, como a cor da pele. Então, a gente precisa, como eu disse, lembrar, raça é um conceito que não é estático. Então, ele vai ter, tá vendo? Uma característica biológica, uma característica étnico-cultural, e ele vai ser construído de acordo principalmente com os interesses de uma minoria detentora de poderes, que nós vamos ver à frente. Como característica étnico-cultural, a identidade racial associada à origem geográfica, religião, língua ou outros costumes, a uma certa forma de existir, que é o racismo cultural. Né? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro, não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro, ela teve uma atuação muito bacana, né, com relação a uma mulher preta, que trabalhava como babá, e daí trabalhando como babá ela era obrigada a usar aqueles uniformes, e o uniforme todo branco. E ela foi, acho que não sei se foi ao banco, num comércio, no supermercado, e o segurança, então, ficou meio que, como é que fala, exorcizando ela, porque pensou que ela fosse mãe de santo, né? E daí as pessoas foram exorcizando, porque ela estava vestida de branco, que é justamente isso aqui, né? A discriminação religiosa.
Se a gente fala que se nós falamos que somos do candomblé, isso é tido como macumbeiro, não respeitam a religião de matriz africana, assim como os símbolos de matriz africana, né? O século XIX veio a antropologia, e daí constatou, a raça é um elemento essencialmente político. Não há determinações biológicas ou culturais capazes de hierarquizar a moral, a cultura, a religião e os sistemas políticos. O lábio mais grosso, o nariz, né, mais largo, o quadril mais acentuado, não é apto a determinar valores morais, cultura, religião e os próprios sistemas políticos. Veio a antropologia e disse isso, esse determinismo biológico está incorreto. Mas a noção de raça ainda é um fator importante para naturalizar desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos considerados minoritários. É claro, nós nos acostumamos a ver a pessoa preta sendo torturada, presa, sendo ré em processos criminais. Nós naturalizamos essa situação. Se eventualmente, né, morre uma criança branca de um bairro elitizado, o que é uma tragédia, é terrível, vira-se uma comoção social, né? Há toda uma comoção social. Se morrem de fome, sem qualquer estrutura, né? 30 crianças pretas, é normal. A gente naturaliza. A gente normaliza essas situações. E isso muito se dá ao fator raça. Conceitos importantes. Então, vamos ver a diferença entre o racismo, o preconceito racial e a discriminação racial, que não são as mesmas coisas. O racismo, ele é essa forma sistemática, eu falei sistemática, um processo, um sistema, um processo de discriminação, que tem a raça como fundamento. E lembrem do conceito de raça, que não é estático, é histórico. Tem uma finalidade. E que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo social ao qual pertencem. Então, sempre quando nós falarmos em racismo, nós temos que pensar em sistema, em processo, um sistema, né? Claro que é um sistema de discriminação baseado naquele conceito de raça. E esse sistema, ele confere vantagens e desvantagens, privilégios e desvantagens para determinados grupos. Esse processo né, que se dá o racismo, ele vai conferir a determinado grupo essa posição de subalternidade e reproduz essa posição de subalternidade na política, na economia, no direito e nas próprias relações cotidianas. Não é à toa que eu perguntei para vocês: com quantas pessoas pretas você já namorou na sua vida? Por exemplo, até as relações cotidianas. Sabe que eu estava aqui preparando, né, esse curso e tal, e refletindo muito,
E eu pensei até, nós não imaginamos, se eu falar para vocês assim, eu sou casada, eu sou preta, eu tenho um marido. É muito natural vocês imaginarem o meu marido como sendo uma pessoa branca. Nós sequer imaginamos o relacionamento com a pessoa preta. A gente imagina como as pessoas, quando falam doutora Lígia, as pessoas imaginam alguém completamente diferente do meu estereótipo. E assim a gente faz também com os relacionamentos. Dificilmente a gente imagina a pessoa preta. Isso vocês percebem que, além de toda a questão, né, que nós sabemos da política, da economia, do direito, que nós vamos ver aqui de forma mais profunda, a questão cotidiana, né? A gente não imagina, por exemplo, chegar na Disneylândia e encontrar várias pessoas pretas. A gente não imagina, por exemplo, chegar num supermercado Verde Mar, que eu acho que é o mais caro aqui nessa cidade, e encontrar várias pessoas pretas. O nosso cotidiano, a gente não imagina. Agora, a gente imagina chegar num posto de saúde e encontrar várias pessoas pretas. Chegar na fila de assistido da Defensoria Pública e encontrar várias pessoas pretas. Agora, na Defensoria, né, como membro da Defensoria Pública, a gente também não imagina que aquela defensora, aquele defensor vai ser uma pessoa preta. Então, né, trocando em miúdos, isso é o racismo, e o racismo estrutural, né, que compõe a estrutura da nossa sociedade. O preconceito, por seu turno, preconceito racial, preconceito, né? É o conceito que a gente tem antes de conhecer. Então, é aquela coisa, né? Todo japonês é inteligente. O preto é burro, ou o preto é perigoso, né? Aqui eu até coloquei, o judeu é avarento, né? É mão fechada. Então, o preconceito racial é esse juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam a um determinado grupo racializado, o que pode ou não resultar em práticas discriminatórias, mas é esse preconceito. Já a discriminação, ela é essa atribuição de tratamento diferenciado a grupos ou a membros racionalmente identificados, né? Discrimina, você diferencia. Tem como requisito fundamental o poder. A gente discrimina quando a gente acha que a gente tem mais poder do que o outro, né? E daí nós temos, olha lá o Gustavo falando, isso, Gustavo, nós vamos falar sobre isso, né? O que aconteceu com a Zara, né? Zara Zero, acho que era, não é? Alguém pode me ajudar aí? Pode me lembrar? Eu acho que é, né? O código é o tal do Zara Zero. E daí a gente pode conversar. Isso é racismo? Isso é preconceito ou isso é discriminação? Né? Um código de alerta, um código de, eu não me lembro o nome, Zara Zero. Quando entra uma pessoa preta ou uma pessoa mal vestida, ela é perseguida, ela é vigiada pelo segurança. 2021, percebem como o lombroso é atual? Então, essa discriminação, Zara zerou, isso aí, obrigada, Gustavo. Então, essa discriminação racial, ela pode ser direta, né, que é esse repúdio na cara ali, olha, direta, repúdio ostensivo de indivíduos ou grupos, proibição de entrada de negros, judeus em países, ou ela pode ser indireta, né? Que você ignora essa situação dessa pessoa preta, né? Que a gente fala, né? Essa discriminação velada, essa neutralidade das pessoas diante da realidade racista da nossa sociedade. E também nós temos a discriminação, não coloquei aqui, mas a discriminação, essa discriminação, né? Direta, de
segregar, ela é a discriminação negativa. Mas nós temos a discriminação positiva, que é aquela, por exemplo, que concede cotas, né? As ações afirmativas em geral, né? Cotas para escolas públicas, para concurso público, é a discriminação positiva, reconhecendo nessa segregação e procurando igualar a pessoa preta. E daí nós temos, então, as três concepções estão partindo. Então, nós vimos o conceito, nós vimos o reflexo da escravidão, né? Que é a razão cruel, a razão perversa do colonialismo, da nossa história, né? Essa cicatriz irreparável que nós temos na nossa história, que é a escravidão, que deu aso a essa classificação das pessoas em raça, e daí também ao racismo, ao preconceito racial, à discriminação racial. E aí agora nós vamos ver as concepções de racismo. Né? O racismo, ele pode ser individualista, institucional e estrutural. O racismo individualista, ele tem esse critério de subjetividade, que seria mais ligado ao conceito que nós vimos aqui atrás, de preconceito, de um juízo. Então, Maria Monteiro, pode deixar a câmera ligada, eu gosto. Então, são esses aspectos comportamentais, o fenômeno ético, psicológico, de caráter individual ou coletivo, manifestado por uma doença, né? Que racismo é uma doença, uma irracionalidade passível de sanção civil ou penal. Quando você, no seu, né, local de trabalho, na sua casa, no jogo de futebol, né, seu macaco, né? Essa subjetividade que você manifesta por conta do seu preconceito. Esse seria o racismo individualista. Os aspectos críticos do racismo individualista. Essa concepção deve ser vista como preconceito e não como racismo propriamente dito. No entanto, frases como racismo é errado, somos todos humanos, acho que foi em abril, que foi ratificado nós vamos até falar o tratado sobre, né, contra todas contra o racismo, contra o preconceito, a desigualdade racial. E o deputado, né, quando foi votar na Câmara, e não foi maioria, né, teve toda uma discussão para o Brasil ratificar esse tratado internacional, e daí o deputado, até coloquei essa frase, porque foi uma frase que ele falou, né? Não tem essa de que o corpo negro vale menos ou vale mais, todos somos humanos. Racismo é errado, porque todos somos humanos. Esse tipo de colocação, não há racismo. Em pleno século XXI, não tem racismo. O que vocês estão falando? Isso tudo demonstra, né, esse preconceito. Como se pode ser racista no século XXI? Até coloquei aqui, né? Também aquelas justificativas, né? Não, eu tenho amigos negros, meu cabelo também não é liso. E a obsessão pela legalidade, né? Não, a lei diz o quê? Todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei, pronto, acabou. Não tem racismo, todo mundo é humano, não tem que proteger mais um em detrimento do outro. Todas essas justificativas manifestam esse preconceito, né? Das pessoas, manifestam esse preconceito, nesse caráter de subjetividade. Olha lá, esquecendo-se de que as maiores atrocidades produzidas pelo racismo tiveram como pretexto
a legalidade e partiram de líderes políticos e religiosos, os considerados que a gente ouve muito bem por aí, homens de bem. Aí nós temos também o racismo institucional. O racismo institucional que é o racismo que não se resume mais, então, né? A gente estava falando em comportamentos individuais, racismo individual. Aí vem o racismo institucional, que são os comportamentos, então, institucionais, né? É o funcionamento das instituições. Ou seja, desvantagens e privilégios com base na raça. Ou então, naturalizar determinada situação e fechar os olhos para a realidade. Quem são as instituições? O que é uma instituição? São modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, proporcionando relativa estabilidade. Percebem isso aqui? Proporcionando relativa estabilidade aos sistemas sociais. Por serem responsáveis por normatização, elas moldam o comportamento humano, tanto do ponto de vista das decisões e do cálculo racional, como dos sentimentos e preferências. Então, as instituições que têm o grande poder de normatizar, o Estado é uma instituição que tem o poder de normatizar. A Defensoria Pública é uma instituição que tem o poder de, né, claro que dadas guardadas as devidas proporções, de normatizar. E daí, normatizando, moldam-se comportamentos e muitas vezes neutraliza-se a existência do racismo dentro dessa instituição. O Tribunal de Justiça é uma instituição. O sistema carcerário presídio é uma instituição e tem esse poder de normatizar, moldando o comportamento humano. Então, esse racismo institucional, ele além de ser, né, uma prática evidenciada, né, claro, na nossa sociedade, eu acredito que em todas as instituições, ele vai, de certo modo, maquiar, né, nesse intento de se dizer que não há racismo, como o deputado falou, não há racismo no Brasil. Todos nós somos humanos. Olha só, é uma instituição com poder normativo, ele estava inclusive votando a ratificação de um tratado internacional sobre o racismo. E ele disse, não há. É uma forma de maquiar o racismo, né? Esse racismo institucional que é pautado no poder de normatização, nessa concepção de poder como elemento central, além de ser pernicioso, ele vem para, de certo modo, maquiar, esconder essa segregação das pessoas pretas. Racismo é dominação, e o domínio se dá com o estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados na raça. E aí vocês vão ver, nós vamos ver, que esse racismo institucional, olha só, então, além da normatização, por exemplo, vamos pensar no direito penal, os crimes. A seleção dos crimes. A seleção dos crimes contidos lá no Código Penal, a seletividade, né? Por que determinar os crimes patrimoniais
né, tem toda a maior parte dos crimes cometidos são os patrimônios. Por que o patrimônio teve essa seleção pelo legislador? Quais são os crimes mais cometidos? Quais são os crimes mais apurados? Quais são os crimes mais combatidos? Aonde está a polícia selecionando? Tudo isso a gente percebe, né, que essa estruturação, né, o racismo institucional, e aqui nós estamos falando do direito penal propriamente dito, né, e da seleção até do tipo penal, né? Por que o patrimônio? Por que o patrimônio é um bem jurídico? Por que, por exemplo, e aí a gente pode ir até um pouco mais longe, por que, por exemplo, o furto é crime, né? Aí o furto de 10% do salário, de mais de 10% do salário mínimo, né? Ou de mais de um salário mínimo, eu não vou aplicar o princípio da insignificância. E a sonegação de 20 mil reais, eu aplico o princípio da insignificância. Vocês percebem quem que está preso por furto hoje no Brasil? Quem está preso por crime patrimonial no Brasil? Qual a cor dessa pessoa que está presa? Quem comete o crime, a corrupção, por exemplo? A sonegação, por exemplo. Qual a cor da pele dessa pessoa? E quem tem o poder de selecionar isso? Está aí o racismo institucional. Quem tem o poder de selecionar? Quem tem poder normativo. E quem tem o poder normativo? A pessoa de pele branca. Além da questão criminal, a gente pode pensar na questão da cultura, os filmes que nós assistimos, os livros que nós lemos, quem nós consideramos inteligentes, quem nós seguimos no Instagram, a maior parte são pessoas brancas. Olha lá, a cultura, padrões estéticos, né? O que é considerado normal, o que é considerado padrão, né? O cabelo da mulher negra, né, teve até no Big Brother aquela questão do Black Power, né? O Black Power foge do padrão. Por quê? Né? Esse racismo institucional, as instituições que têm o poder de dominação, o poder de normatização, de forma até pacífica, digamos assim, de forma neutra, digamos assim, ela normatiza fixando, determinando padrões. Assim, o domínio de homens brancos em instituições públicas e privadas depende, em primeiro lugar, olha lá, da existência de regras e padrões que direta ou indiretamente dificultem a ascensão de negros e ou mulheres. E, em segundo lugar, a inexistência de espaços em que se discuta desigualdade racial e de gênero, naturalizando, assim, o domínio do grupo formado por homens brancos. Então, vejam, se eu falo que todo mundo é igual, eu não vou normatizar ações afirmativas. Eu falo que todo mundo é igual e não olho para quem está ao meu lado. Tá tudo certo, tá tudo natural, porque a Constituição fala que todo mundo é igual. E eu sequer discuto, eu não proporciono espaço para discutir essa desigualdade racial e de gênero. Porque se eu discutir, eu vou gerar o conflito. E assim eu naturalizo o domínio do homem branco nos locais de poder. Isso teoricamente, mas se nós pensarmos na prática, é exatamente o que nós vemos, inclusive nas defensorias públicas. Para melhor entender, quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra, quando terroristas brancos bombardeiam uma igreja negra e matam 5 crianças negras, isso é um ato de racismo individual, que nós vimos lá atrás.
amplamente deplorado pela maioria dos segmentos da sociedade. Mas quando, nessa mesma cidade, 500 bebês negros morrem a cada ano por causa da falta de comida adequada, abrigos e instalações médicas, e outros milhares são destruídos e mutilados física, emocional e intelectualmente por causa das condições de pobreza e discriminação na comunidade negra, isso é a função do racismo institucional. E vocês percebem que isso é o que acontece todos os dias e isso é naturalizado. E daí nós temos, por fim, o racismo estrutural. O racismo estrutural, e daí nós vimos, né? E o racismo estrutural, ele não é uma unanimidade doutrinária, né? Silvio de Almeida o traz, mas há quem o considere sinônimo do racismo institucional. Mas eu sou mais adepta ao posicionamento do Silvio de Almeida, que ele fala o seguinte, olha, esse racismo estrutural decorre da estrutura social. E é o que nós vimos aqui. Eu gosto muito do simples, sabe, gente? A gente não precisa de muita complexidade, de ficar discutindo o sexo dos anjos. Quando eu falo para vocês assim, imaginem, né, tá todo mundo, eu não estou vendo vocês, não, eu até daria outro exemplo, né? Mas imaginem o meu namorado, como é que é? Meu marido, se eu tivesse, como é que é? A gente vai imaginar, tá na nossa cultura, tá na nossa cultura. É natural que a gente imagine uma pessoa branca. Isso é natural. Vice-versa também, né? É determinado. Se a gente pensar num artista, Grazi Massafera separou do rapaz, está namorando. Com quem que Grazi Massafera está namorando? A gente imagina um galã branco. É um exemplo bobo que eu estou dando, mas é para a gente ter a noção do quanto nós todas e todos nós, estamos imersos nessa estrutura racista, nessa estrutura de não sequer pensar na pessoa negra. O racismo, então, decorre da estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. Então, essa normalidade, eu dei esse exemplo bobo, mas nós podemos pensar, né, nas relações aí políticas, esse próprio deputado que eu citei, a falta de negras e negros na representatividade política, principalmente de mulheres negras, então, né? Econômicas, jurídicas, então, tanto com relação né, a representatividade também, né, no sistema de justiça como um todo, mas com relação, e aqui nós estamos falando, né, mais do direito penal, com relação até às formas de persecução penal, né? Como é normal, e é normal até para o próprio corpo negro, né? Eu trabalho, né, desde que sou defensora pública, trabalho na Defensoria Pública Criminal. E aí, os meninos, né, os nossos assistidos e nossas assistidas, pretas e pretos, eles são completamente acostumados com uma busca pessoal, com abordagem policial. Então, eles já saem de casa sabendo que eles correm o risco a qualquer momento de serem abordados. E aí é engraçado porque às vezes eu me incomodo muito com isso em audiência em AIJ, audiência de instrução e julgamento, e eles me tranquilizam, porque eu falo, tá, mas o que você estava fazendo quando você foi abordado? Não, eu estava indo trabalhar. Mas você estava com alguma coisa, você pegou alguma coisa, colocou em algum lugar? Não, mas isso acontece, é normal. Isso é normal. Eu tenho um amigo que trabalha numa academia aqui perto de casa e ele mora numa comunidade. E ele, então, como ele tem horário para chegar no trabalho, ele sai meia hora antes, contando com a abordagem policial, porque ele sai 4 horas da manhã de casa. E um homem preto, 4 horas da manhã fora de casa, é abordagem policial na certa.
E isso, ele já programa o relógio dele para sair antes, contando com a abordagem policial. E isso é natural, tá vendo? Isso é naturalizado, isso é normalizado. Porque isso compõe a estrutura da nossa sociedade. E a gente acha normal, né? A gente acha normal chegar no presídio, numa penitenciária, e ter a maior parte das pessoas pretas. A gente acha normal até a alimentação. Ah, não, tá boa essa marmita aí, tá pura sopa de comida e tal, foi feita às 6 da manhã, vocês estão comendo tal horário, nesse calor de 40 graus? É normal. A gente normaliza esse tipo de coisa. E daí vem, né? O racismo é parte de um processo social que ocorre pelas costas do indivíduo e lhes parece legado pela tradição. Além de medidas que coíbam, por isso que é importante, gente, nós que estamos aqui, né, na nossa instituição aí de transformação social, então, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas, por óbvio, nessa estruturação toda. Ainda sobre o racismo estrutural, o racismo é a parte da estrutura social e, por isso, não precisa de intenção para se manifestar. É o que eu estou dizendo para vocês, a gente já imagina, a gente naturaliza. E eu me incluo várias. Se a gente chegar no. E daí, se tiver algum colega defensora ou defensor público, isso já aconteceu comigo, gente. Eu não tenho nenhum problema em falar, porque eu acho que foi de um aprendizado tamanho. Quando eu cheguei, trabalhei um tempo na execução penal e fui atender uma. Fui atender, né? Tinha lá, eles estavam até no banho de sol, e eu fui fazer o atendimento ali na grade ali, né? No banho de sol. E aí eu vi, aí tinha, né, vários homens negros, e eu vi um homem loiro do olho azul. E eu pensei, o que ele está fazendo ali? Foi o meu primeiro raciocínio. Aí depois eu me policiei, falei, peraí, qual o problema dele estar ali? Porque todos são pretos e pardos. Ou assim, todos, ou né, 90% ali, ele destoava. Ele era loiro do olho azul. Então, isso está tão normalizado na nossa mente, né? Esse processo está tão normalizado na nossa mente que não precisa realmente de intenção, ele se manifesta. Ó, por mais que calar-se não gere responsabilidade jurídica, isso eu acho muito importante, né? O nosso dever em ser antirracistas, né? O meu dever naquele momento, claro que eu não, né, não verbalizei, não falei, o que você está fazendo aqui? De jeito nenhum. Eu mesmo, na hora que eu pensei, estou confidenciando isso para vocês, eu já pensei, falei, gente, eu estou sendo racista, né? Mas esse dever, essa responsabilidade de não nos silenciar diante de práticas racistas é essa responsabilidade até ética, né, de ser antirracista. Por quê? Porque a calar-se é uma prática racista. Não fazer nada, não tomar postura nenhuma é uma prática racista. Então, ainda que não gere responsabilidade jurídica, né, o silêncio torna o indivíduo ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com repúdio moral ao racismo. Depende de práticas, adoção de posturas antirracistas. Racismo como processo político depende de poder político, claro, né? O racismo estrutural ele é composto desse racismo como processo político e o racismo como processo histórico, que é formado ligado a essa formação social que nós vimos principalmente em decorrência da escravidão, né? Mas esse racismo estrutural ele vai
além de compor a estrutura da nossa sociedade, ele vai se propagar, né, aí nesse poder político, né, a falta de pessoas pretas, a falta de legislação, a falta de normatização, até intencional, nós vimos o racismo institucional também, e ele vai decorrer também dessa formação social. Feitas essas considerações sobre o racismo, vamos falar rapidinho sobre a mulher negra, porque a mulher negra é um recorte que precisa ser trazido à tona, né? Se nós pensarmos, olha lá, a marchinha de carnaval, né? Seu cabelo não nega mulata, você é mulata na cor. Até a palavra mulata, né? Ela é a associação, acho que do jumento com cavalo, né? O cruzamento entre o jumento com o cavalo. Por isso que chama mulata, né? Seu cabelo não nega mulata, você é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, eu quero seu amor. Como a cor não pega mulata, eu quero é seu amor. Então, a mulher negra, né, a gente precisa, e tem um livro bacana, acho que da Djamila Ribeiro, Feminismo Negro, ele, né, vai trazer algumas considerações importantes. Se a gente pensar na escravidão, no feminismo, né, que conferir à mulher e ao homem, né, o mesmo valor, né, o combate à discriminação de gênero. Mas a mulher negra, quando que ela, por exemplo, as mulheres brancas, na época lá da escravidão, que nós vimos aqui, século XVI, XVII, XVIII, né? Vamos pensar lá na Revolução Industrial, século XVIII, quando a mulher negra queria sair para trabalhar, teve aquela questão das bruxas, Inquisição e tudo mais, né? A mulher branca teve que lutar para conseguir sair para trabalhar. E a mulher negra? A mulher negra era escrava. Ela já trabalhava. E a criança negra? E a menina negra na escola? Né? A menina negra na escola, ela é muito mais alvo de racismo. Racismo por causa do cabelo, racismo por causa do nariz, racismo por causa, né, de todo o estereótipo, né, da pessoa negra, muito mais do que acontece com o menino. Ainda, a mulher negra é quem mais sofre violência doméstica e familiar contra a mulher. A mulher negra é quem protagoniza as estatísticas de feminicídio. A mulher negra é quem menos ocupa cargos de poder. Se o homem negro já ocupa pouco, a mulher negra menos ainda. E aí vamos para a legislação sobre o racismo. Aqui, olha, é a Convenção Interamericana contra o Racismo, que foi ratificada agora em 30 de maio de 2021, sem unanimidade, o que eu lamento, né? E daí a gente percebe o quanto nós temos ainda que lutar em combate ao racismo, né? O argumento, até coloquei aqui, a vida humana tem valor, não é a vida preta só, não é o corpo preto que tem valor, a vida humana tem valor, né? Como se quando nós falamos que o corpo preto tem valor, nós estivéssemos falando que o corpo branco não tem. Na verdade, é só conferir o mesmo valor, né? E as estatísticas mostram o quanto o corpo preto é objeto, não é humano, pelo próprio Estado, né? A ONU tem o Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional, e é bacana que nesse Guia de Enfrentamento ao Racismo Institucional tem a abordagem da discriminação policial. Ele traz essa questão da discriminação policial da pessoa preta. Essa declaração e programa de ação de Durban, que também originou esse guia, Programa de Atividades para Implementação da Década Internacional de Afrodescendentes, de 2015 a 2024, nós já estamos aí quase em 2022. A lei, né, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou cor, Lei 7.716 de 89, já a legislação interna nossa. Código Penal, que trata da injúria racial. Estatuto da Igualdade Racial, a lei, que é essa lei 12.288 de 2010, resolução do CNJ, que, né, o CNJ
propõe aí o grupo de trabalho para o combate à discriminação e preconceito. Resolução 203/2015, também do CNJ, que prevê cotas raciais. Aqui eu trouxe para vocês esse dado, achei interessante, que a projeção para que se atinja os 20% de magistrados negros na magistratura, no atual cenário, indica que seriam necessários, ao menos, 30 anos para seu alcance. Tem-se que apenas no ano 2049 haverá atingimento de pelo menos 22% de magistrados negros em todos os tribunais brasileiros. 2049. E há quem diga que não há racismo, né, no Brasil. A portaria 108 do CNJ, que cria o grupo de trabalho e elaboração de estudos de indicação de soluções à vista da formulação de políticas judiciárias sobre igualdade racial. A recomendação 40/2016 do CNMP, que recomenda também a criação de órgão especializado na promoção de igualdade étnico-racial. E eu trouxe aqui da nossa Defensoria Pública, né, deliberação 160 de 2021, que cria a Câmara de Estudos de Igualdade Étnico-Racial, de Gênero e Diversidade Sexual, da qual eu faço parte, inclusive. Deixa eu ver aqui. Bom, com relação a... eu trouxe aqui uma jurisprudência de injúria racial, né? A injúria racial não é nada, não é novidade, né? Na verdade, é o informativo de 2018. Essa ementa é de 2020, mas, né, o STJ considerando imprescritível o crime de injúria racial. E há na Câmara de Deputados todo um debate, né? Nós vamos tratar brevemente sobre ele mais à frente, no qual se sustenta a revogação do crime de injúria racial e se considerar racismo, né, toda essa forma de discriminação com base na raça, porque o que acontece é muita desclassificação, né, do crime de racismo para injúria racial, e a pena, né, realmente, se você bater, eu amo animais, mas se você bater num cachorro, você tem a pena mais grave do que se você discriminar uma pessoa preta. Previsões legislativas internas importantes, eu trouxe aqui para vocês, principalmente, né, para as colegas e para os colegas aí, para as peças, né, processuais, o Estatuto da Igualdade Racial trata da violência policial. Então, olha lá, o Estado impõe ao Estado a adoção de medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Ainda, o Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra. E traz aí, né, a ação civil pública como defesa de lesões e ameaças de lesão aos interesses da população negra. Então, eu acredito que na nossa prática diária é importante nós termos por base, né, primeiro, os recortes raciais das unidades prisionais que nós trabalhamos, os recortes raciais dos autos de prisão em flagrante que nós recebemos, para que a gente analise essa questão racial e até, né, a questão da violência policial. Letalidade policial é objeto da DPF de 635, né, que está em tramitação no STF, e é uma realidade, né, até a colega, né, a defensora, a doutora Ana, participou de uma audiência pública em Belo Horizonte sobre essa questão, né, da morte das pessoas negras, dos homens negros principalmente. Então, isso é uma questão que eu acredito que nós, defensoras e defensores, não podemos deixar passar, né? Então, temos que buscar esse recorte nas unidades prisionais, nos autos de prisão em flagrante, e sempre que possível sustentar a aplicação tanto da legislação, né, né, tem aí o Estatuto de Igualdade Racial, como tomar as medidas de forma coletiva para coibir. Pois é, então vimos os reflexos da escravidão,
Vimos o racismo, a raça, classificação dos seres humanos como um dos reflexos da escravidão, né? Desse intento perverso de segregação racial. Aí vimos, então, o conceito de a diferença entre racismo, preconceito e discriminação racial. Depois vimos as formas de racismo, racismo individual, racismo institucional e racismo estrutural. E agora a gente vai entender o porquê, né? O encarceramento em massa é da pessoa preta, né? Eu procurei trazer todo esse panorama, que daí a gente consegue compreender onde nós estamos pisando e o que nós precisamos fazer para contribuir, né? Para contribuir para que a nossa sociedade seja ali, né? No quadradinho onde a gente trabalha, tenha esse recorte racial como foco, tem atitude, né, posições e políticas ativas de desigualdade, Oi? Voltou. Estão me ouvindo? Sim, doutor, estamos ouvindo. Tá, joia. Né, tenhamos aí atitudes ativas com relação ao combate ao racismo e a todas as formas de preconceito. E principalmente, né, naquilo que nos pertine aqui no curso, né, que é o sistema penitenciário, né, principalmente que nós evitemos aí a morte, a tortura, ou contribuamos para que se evite, né, a morte, a tortura, a discriminação, a violência, todas as formas de violência contra a pessoa preta. Eu gosto muito dessa frase, é possível conhecer o grau de civilização de uma sociedade visitando suas prisões, né? Que a gente fala tanto, né, do preso, mas a gente só tem a noção do que é uma prisão estando lá. Eu trouxe a foto, né, de seres humanos colocados aí um em cima do outro, mas nada é igual ao sentir o cheiro, né, o calor do lugar. Nada é igual estar no lugar, para daí a gente saber o que a gente fala, para quem a gente fala, quando a gente fala, e quando a gente falar e pensar sobre prisão. Então, antes de entrar propriamente na questão numérica e nos dados do sistema prisional, vamos voltar e falar um pouquinho de criminologia, né? Eu vou passar mais rapidinho essa parte, que a gente já está aí esgotando o tempo, né? Mas é importante para a gente compreender o nosso sistema penal, o nosso sistema penitenciário. Então, nós já vimos, eu já falei de Lombroso, né, da escola positivista, que traz a figura do criminoso nato, baseado em características físicas e mentais primitivas. E, por coincidência, características físicas e mentais pertinentes à pessoa preta, né? O uso da raça como fator criminógeno e que utiliza esse elemento como justificativa de controle social, de descontrole social e criminalidade. Lembra lá do escravo, né? O escravo tido como perigoso, né? Bestialidade, a periculosidade do escravo. E dessa forma, né, a escola positivista, que eu vejo muito atual hoje, ela traz essas características físicas que são assemelhadas à da pessoa preta, como o criminoso nato. A relação entre raça e criminalidade, então, é fruto de uma decisão política, não tendo em nenhuma hipótese erro científico, como defendia a teoria lombrosiana. Aí nós temos a teoria do etiquetamento, né? Aí veio aí com, né, a questão da antropologia, e a criminologia crítica, principalmente, né? Aí fundada também em Karl Marx, a teoria do labeling approach, ou etiquetamento, que seria essa rotulação social, mostrando o conflito da criminologia crítica. As classes sociais inferiores, e daí essa teoria ela vai nos explicar um pouco, olha lá.
As classes sociais inferiores que são os alvos do sistema penal. O paradigma da reação social, que tem como objeto o sistema penal e o controle social, passando-se a analisar as situações em que o indivíduo pode ser intitulado como desviante e o desvio e a criminalidade passam a ser vistos como uma espécie de etiqueta. Passa-se, então, a fazer essa pergunta: quem é definido como criminoso? Vamos analisar quem está preso. Por que essas pessoas são definidas como criminosas? Em que contexto o indivíduo pode se tornar objeto dessa definição? Quem define quem? E aí nós temos, né, a seletividade do sistema penal, criminologia primária, que é o legislador. Então, ele seleciona bens jurídicos. A criminalização secundária, polícia, Ministério Público, Judiciário. O legislador seleciona os bens jurídicos, a polícia seleciona quem vai ser preso e processado. E quem vai ser preso e processado? Aí eu lembrei aqui da contravenção de viadagem, que foi lá, olha só, na primeira década do século XX. Lembram da abolição da escravatura quando foi? Então, na primeira década do século XX, quem que estava desempregado? Quem que estava em praça? Quem que não tinha trabalho? E aí foi positivada a contravenção penal da vadiagem. Olha só como que é o tipo penal. Para atingir cidadãos negros e a expansão da cultura negra. Olha lá, cadê? Eu até coloquei aqui, não coloquei? Coloquei, condutas tipificadas. Domicílio incerto, não tinha onde morar. Ausência de ofício ou de profissão, não tinha trabalho. Falta de meios para o próprio sustento. Qual é a pena? 15 dias de prisão ou 6 meses, ou 6 meses a 3 anos de reclusão se for reincidente. Percebem que lá, desde da primeira década do século XX, quem que se pretendia prender? Quem que se pretendia processar? Quem que se pretendia tirar dos nossos olhos, né? Tirar, colocar à margem, tirar de circulação. Era já o escravo, né? Que tinha acabado de ser liberto. E assim permanece. Aí eu trouxe para vocês, para a gente, tirando a prova real de tudo isso que eu estou falando, eu trouxe um auto de prisão em flagrante que, lá de Vespasiano até, minha penúltima comarca. E olha só esse auto de prisão em flagrante. Olha, ó, vejam essa prisão em flagrante. Deixa eu só pegar ele aqui. E aí está muito pequenininho. Aqui, achei ele aqui, impresso. Para mim, ler está muito pequenininho. Prestem atenção nessa prisão em flagrante ocorrida em 12 de março de 2021. Foi desencadeada a operação nos bairros. Eu tirei o nome dos bairros, no intuito de restabelecer a ordem, reprimir ações criminais e aumentar a sensação de segurança naquela localidade. Que durante a operação recebemos informações anônimas, dando conta que os indivíduos conhecidos como Bocão, qual a cor da pele que vocês acham que é essa pessoa? Tem essa pessoa. E CK estariam ventilando informações de que estariam de posse de arma de fogo e atentariam contra a vida de policiais militares, devido a intervenções realizadas na região em 9 de março de 2021, que de posse de tais informações, foi realizado patrulhamento nas proximidades do local denunciado, sendo abordado, nesse sentido, na Rua Carvalho, na região do número 215, o suspeito Lucas, eu tirei o sobrenome, de 25 anos, que durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em um primeiro momento. Que, indagado acerca das denúncias, Lucas alegou, olha só perguntou para ele, olha o que ele falou. Alegou ter passagem por tráfico de drogas e que teria proferido ameaças em momento de raiva. Que, indagado acerca da localização do segundo suspeito, Lucas alegou que CK, de 17 anos, é seu irmão e que ele estaria dentro de sua residência.
Vamos relembrar. O Lucas não tinha atitude suspeita, foi abordado. Abordado e feito busca pessoal, não tinha nada de ilícito contra ele. Aí ele, a seu bel prazer, falou que, olha, não, eu falei isso porque eu estava nervoso. Qual é o crime até agora? Cadê seu irmão? Tá lá em casa. Franqueada entrada, né? Aí aqui consta, franqueando assim a entrada, que foram a casa, estaria dentro de sua residência. Aí diz que o Lucas teria autorizado, franqueando assim a entrada em sua residência para averiguação. Averiguação do quê? Qual que é a fundada suspeita de qual crime? Que ao adentrar ao referido imóvel, Vinícius foi localizado e, ao ser indagado acerca das denúncias, negou qualquer envolvimento com tráfico de drogas. Porém, ao ser averiguada sua situação junto ao CIP, foi localizado diversos registros em desfavor de Vinícius, como autor de tráfico de drogas e roubo, que, diante do comportamento, os policiais na casa deles, e nervosismo apresentado pelos suspeitos, foi realizado busca na residência, sendo localizado um revólver calibre .38, escondido em uma lata ao fundo de um banheiro em obras no segundo andar da residência. Que, indagado acerca da origem e propriedade da arma localizada no interior da residência, ambos os suspeitos alegaram desconhecimento e reservaram-se ao direito de permanecer em silêncio em um primeiro momento. E, diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Lucas e apreensão a Vinícius por posse ilegal de arma de fogo. Um apreendido, o outro saiu preso. Sendo, nesse sentido, foi resguardado todos os direitos constitucionais dos envolvidos, que no momento em que os indivíduos estavam sendo conduzidos, alguém se indignou. Até a viatura policial compareceu a senhora não sei, Rosa Fernandes, não tirei o nome dela, irmã dos envolvidos, que, exaltada, começou a intervir de forma incisiva na ação policial, alegando que ninguém teria franqueado a entrada na residência de sua mãe e queria adotar providências contra os militares junto à corregedoria, que, após cientificada dos fatos e presenciar a confirmação de seu irmão, alegando que franqueou a entrada da residência para averiguação, ela não mais interferiu na ação. No momento em que chegava no local, essa senhora conduzia o veículo e foi solicitado a documentação do veículo e ela estava com licenciamento vencido, sendo tomadas providências necessárias. Por haver menor conduzido, ela foi acompanhar o irmão. E aí eu falo para vocês, tudo que nós conversamos. Fundada suspeita, não precisa, teoria lombrosiana, ele era negro. Qual que é o crime que ele tinha cometido? Abordagem policial ao corpo negro. Ele não tinha cometido crime nenhum, foi feita busca pessoal, abordagem policial. A suspeita, alguém tinha contado, mas foi feita busca, nada foi encontrado com ele. Entraram na residência dele, né? E claro que ambos falaram que não teriam franqueado a entrada. Lucas tinha falado que não tinha feito as ameaças, mas ainda que ele tivesse falado, como ele disse, qual é a fundada suspeita do crime? De qual crime? E daí a gente percebe, né, a criminalização primária do legislador, secundária, polícia, Ministério Público e Judiciário. E daí eles falam em audiência de custódia, eles não, né? O maior de idade fala em audiência de custódia que sofreu agressões por parte da polícia. A criminalização secundária fecha os olhos e nem sequer dá qualquer tipo de, lê com qualquer tipo de cuidado um auto de prisão em flagrante desse porte. E aí a gente vê que o recorte racial é principalmente o que mais autoriza esse tipo de coisa. Aí eu trouxe aqui, né, o retrato da abordagem policial. Olha lá, a abordagem do menino negro, dos rapazes, dos homens negros, e a abordagem dos homens brancos. Como se dá? Além disso, aí vamos falar um pouquinho da população carcerária. Né? Em 2019, o total da nossa população carcerária era de 748.009 pessoas, das quais
32% homens brancos, 49% homens pretos. Opa, peraí que eu tô vendo errado aqui. Ah, tá, mulheres. Ou seja, 16 homens pardos, né? 49% homens declarados como pardos e 16% homens pretos. Da mesma forma, as mulheres, 10.331 mulheres brancas, 16.558 mulheres pardas, 4.741 mulheres pretas. Aqui eu trouxe a atualização, né? O 2020 nós estamos aí com 817 mil pessoas presas no Brasil. O Brasil assumiu aí a 3ª posição mundial de maior encarceramento. O recorte de classes, né? A família dos presos, 56% recebe de 1 a 3 salários mínimos, 35% menos de um salário mínimo. Grau de instrução. Esse grau de instrução eu não estou conseguindo ler. Deixa eu ver aqui. Grau de instrução, 75% até o ensino fundamental completo, 24% de ensino fundamental incompleto até ensino superior completo. Ou seja, 75% não tem ensino fundamental completo. Criminalização secundária. E quem é que está julgando essas pessoas? Nós vimos quem seleciona e quem julga. Quem julga, né? A gente fala em julgamento de seus pares. É mesmo? São mesmo seus pares? Os juízes, né? 64,1% são homens. Desses 64,1% de homens, 84,2% são brancos, 15% são negros. 38,8% são mulheres, das quais 13% são pretas ou pardas. Ministério Público, 70% são homens, 77% desses 70% são brancos. Defensoria do Rio de Janeiro, e daí aqui fica a minha crítica às defensorias públicas, que ainda não tem esse recorte racial. A do Rio de Janeiro tem. 14% dos defensores são negros. Então, nós estamos vendo que quem que está julgando quem? Os homens brancos, né, de elevada classe social, é que julga os pretos, analfabetos ou semi-analfabetos e pobres. A maior parte dos crimes na criminalização secundária, olha lá, 2020, 40% crimes contra o patrimônio, droga, né, a guerra das drogas, 31%, está em segundo lugar, crimes contra a pessoa, 14%, crimes contra a dignidade sexual, 4%, e crimes contra a administração pública, 0,25%. O que significa isso, gente? Por que crimes contra a administração pública é 0,25%? Nós temos, e aqui sem qualquer ideologia político-partidária, mas nós tivemos aqui, até falo sobre isso, Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né, na época do governo anterior, 2016 a 2019, e do governo atual, 2020 a 2023. E esse plano do governo atual, e todo mundo sabe, das práticas contra a corrupção, uma das prioridades era a punição da corrupção, justamente a punição da corrupção. Enquanto no plano anterior foi uma espécie de reconhecimento da falibilidade do sistema prisional, o plano atual prevê uma punição à corrupção. E aí, se a gente voltar lá naquele gráfico, a gente vai ver que crimes contra a administração pública, 0,25%. Já os crimes o recorte étnico-racial é o maior, patrimônio, drogas contra a pessoa e dignidade sexual, mas aqui ó, a gente está vendo, patrimônio e drogas corresponde a 70%, é o que está tendo mais persecução penal. Vocês veem como a conta não fecha? Violência contra a pessoa negra, né? E daí a gente precisa lembrar e nunca esquecer do quanto o corpo negro morre, é morto por conta da criminalidade propriamente dita, né?
é morto por conta da letalidade policial, né? Quando se fala vítima de bala perdida, quando se chega atirando em determinado local, né? E depois se dá o pretexto de que aquela pessoa tinha antecedentes criminais, isso é racismo estrutural. Em 2019, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Em termos relativos, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras foi de 2,5, a mesma taxa para as mulheres negras foi de 4,1. Isso quer dizer que o risco relativo a uma mulher negra ser vítima de homicídio é de 1,7 vezes maior do que uma mulher não negra. Ainda, em 2019, os negros, somos de pretos e pardos, representaram 77% da vítima de homicídios, com a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, de 29,2. Comparativamente entre não negros, a taxa foi de 11,2 para cada 100 mil, o que significa que a chance de um negro ser assassinado é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não branca. Em outras palavras, no último ano, a taxa de violência letal contra pessoas negras foi de 162% maior do que de pessoas não negras. Aí está tendo, como eu disse para vocês, esse debate, houve no dia 8/4 de 2021, debate na Câmara dos Deputados, onde foram ouvidos juízes, advogados, pedindo aí pela mudança do direito penal para tornar mais eficaz o combate ao racismo, reconhecendo tudo isso, reconhecendo essa letalidade da pessoa negra. E aí eles propuseram fizeram algumas propostas, que é a inclusão da vulnerabilidade entre os critérios para redução ou exclusão da punição, proibição de júri formado por brancos para julgar negros, né? As cotas no tribunal do júri, né? O lugar de fala, o reconhecimento, o pertencimento como princípio da igualdade material. Câmaras individuais para todos os policiais que fazem abordagens, como já determinado pelo STJ. Delimitação do conceito de comportamento suspeito, tem que ter critério objetivo para não acontecer o que eu mostrei para vocês que aconteceu esse ano, há meses atrás. Fim dos mandados genéricos de busca e apreensão nas comunidades. Isso quando tem mandado, porque aqui eu não vejo nem mandado. Ouvidorias com participação dos grupos que são vítimas de abusos policiais. E toda essa questão da guerra do tráfico. As colegas e os colegas sabem o que é fazer a defesa num processo criminal de tráfico de drogas, onde a palavra do policial impera. Esse policial que agiu dessa forma nesse auto de prisão em flagrante, o que ele falar está falado. E não há testemunha que vai depor nem contra o traficante, nem contra o policial. Ou seja, os processos relativos a tráfico de drogas, os processos criminais, a pessoa, o réu, fica indefeso por essa força que se dá, que a jurisprudência dá, né, que essa criminalização secundária dá à palavra do policial, como se realmente o tráfico de drogas estivesse nas mãos desses rapazes que a gente costuma aí fazer diuturnamente audiência de custódia, como se o lucro do tráfico de drogas estivessem ali, nas mãos deles. Coloquei aqui algumas sugestões do papel da Defensoria Pública, né? Essa criação, para mim, é emergencial, de núcleos especializados em combate ao racismo com atuação estratégica. Na Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi criado o Núcleo contra a Desigualdade Racial, com atuação coletiva e estratégica, né? Fornecendo dados relativos a reconhecimento fotográfico, o trabalho brilhante que eles fizeram, dados relativos à busca pessoal, a essa fundada suspeita, a quem é a massa carcerária atual, qual que é o tipo de crime, quantos negros tem, quantas mulheres negras tem. Criação de estatística racial e de gênero interna e externa, tanto intra-instituição quanto externamente. Adoção do recorte racial em peças processuais. Nas nossas peças processuais, vamos trazer esses dados, vamos discutir isso em peças, vamos fazer o juiz, o tribunal ler, o Ministério Público ler essas informações.
Exigência de dados raciais e de gênero em inspeções, nas nossas inspeções mensais. Precisamos desse recorte racial e de gênero. Realização de conferências populares de segurança pública. É muito bom a gente estar aqui ouvindo pessoas renomadas e tudo mais, mas vamos ouvir nossos assistidos. Vamos fazer, e lá na Defensoria Pública da DPU do Pernambuco, fizeram uma conferência debaixo de um viaduto. Ouvir quem a gente tem que ser voz. E aí, para finalizar, porque eu acho que já ultrapassei todos os tempos possíveis e impossíveis, eu deixo essa frase para cada uma e para cada um. Do Rinke Lammert, essa frase, ele diz: eu sou se tu és. Se a gente pautar a nossa caminhada, principalmente a nossa caminhada, né, tanto na vida quanto aqui na Defensoria Pública, por mais árdua que seja, a gente pautar nesse sentimento de que eu sou se tu és, eu tenho certeza que cada uma de nós e cada um de nós vamos sim adotar medidas antirracistas, antimisóginas, anti-homofóbicas, para que nós tenhamos uma sociedade igualitária, uma sociedade onde as pessoas não morram tanto simplesmente pela cor da pele, pela orientação sexual ou então pelo gênero. Eu agradeço muito a atenção de todas e de todos. Me coloco à disposição para questionamentos, para perguntas, e peço desculpa pela hora, porque é muita coisa para se falar, mas estou aí, sou toda a ouvidos de vocês. Doutora Lígia, nós que agradecemos. Foi brilhante a apresentação da senhora. Foi riquíssimo para todos, eu acredito. Tá, nós agradecemos e a Escola Superior está aberta, tá? Para quando a senhora quiser participar. É uma honra para mim, uma felicidade. Para nós, obrigada. Uma honra, e eu acredito que tenha sido de grande valia para todos. Obrigada. Eu agradeço a presença de todos. Nós estaremos nos programando para os próximos eventos, para os próximos encontros. Não temos, doutora, no chat, só agradecimentos no chat. Eu agradeço a todos e desejo um ótimo final de semana. Ótimo final de semana, Gabriel, Gustavo, obrigada pela participação. Tá tudo de bom? Beijão para vocês, tá? Fiquem com Deus. Para vocês também, boa tarde. Boa tarde.